Imagina acordar um domingo de manhã e descobrir que o chão sob a sua casa simplesmente não existe mais. Não é filme de terror, não é ficção científica. É exatamente o que está acontecendo agora mesmo em Niceme, uma cidade na Sicília, Itália, onde mais de 1.500 pessoas tiveram que deixar suas casas correndo porque a terra está literalmente desaparecendo embaixo dos pés delas. E olha, quando digo desaparecendo, não estou exagerando. Estamos falando de um precipício de 25 metros que está engolindo bairros inteiros, carros suspensos no ar, prédios partidos ao meio e o pior, o deslizamento não parou. Ele continua avançando enquanto você assiste a este vídeo. Deixa eu te explicar o que está causando esse pesadelo geológico que está tirando o sono dos cientistas italianos e pode ter lições importantes para regiões similares ao redor do mundo. Niceme é uma cidade com cerca de 25 mil habitantes localizada no centro-sul da Sicília, construída sobre um planalto. Sabe aquela ideia de que terrenos elevados são mais seguros? Pois é, nesse caso específico é exatamente o oposto. A cidade fica numa posição geográfica que parece segura à primeira vista, mas esconde uma bomba relógio geológica. E essa bomba acabou de explodir. Tudo começou no último fim de semana, quando o ciclone Harry atingiu o sul da Itália com uma força devastadora. Não foi apenas uma chuva forte, foram dias e dias de precipitação intensa que encharcaram completamente o solo da região. E aqui entra a parte assustadora que os geólogos estão tentando explicar para a população. O tipo de solo em Niceme é como uma receita perfeita para o desastre. Você consegue imaginar construir uma cidade sobre uma mistura de areia e argila em camadas? É tipo, sabe quando você faz aqueles bolos com camadas diferentes e uma é mais molinha que a outra? Mais ou menos isso, só que com consequências catastróficas. O professor Giuseppe Colura, um geólogo que está no local e é ex-presidente da Ordem dos Geólogos da Sicília, explicou algo que me deixou genuinamente preocupado. Ele disse que a composição geológica da encosta de Niceme tem areias na parte superior, que, conforme você vai descendo, vão se transformando em solos cada vez mais ricos em argila. Vou tentar explicar isso de um jeito mais simples para você entender por que isso é tão perigoso. Quando chove nessa região, a água desce facilmente pela areia na superfície, tipo água passando por um filtro de café. Mas quando essa água chega nas camadas de argila lá embaixo, ela não consegue mais descer verticalmente. A argila é impermeável, sabe? Então a água começa a fluir horizontalmente, encharcando tudo e deixando o terreno completamente instável. Agora pensa no seguinte: toda essa água acumulada está literalmente lubrificando as camadas do solo, fazendo com que toneladas e toneladas de terra comecem a deslizar em direção à planície lá embaixo. É como se o chão estivesse derretendo em câmera lenta. E sabe o que torna isso ainda mais aterrorizante? Segundo o geólogo, a área toda onde Niceme foi construída é classificada como S3 e S4, numa escala de 1 a 4 de suscetibilidade a deslizamentos. Ou seja, é literalmente a classificação máxima de risco. Os dados mostram que atualmente a inclinação das encostas afetadas está em cerca de 85 graus. Cara, para você ter uma ideia, o material só consegue fisicamente aguentar uma inclinação de aproximadamente 35 graus. Estamos falando de uma diferença absurda. E isso significa que novos deslizamentos são considerados inevitáveis neste momento. Deixa eu te mostrar a dimensão do que estamos falando aqui. No domingo, dia 25 de janeiro de 2026, durante a tempestade, um trecho de 4 quilômetros, isso mesmo, 4 quilômetros inteiros, de penhasco começou a desmoronar. Para você visualizar isso melhor, 4 quilômetros é tipo a distância de 40 campos de futebol enfileirados. Imagina essa extensão toda de terra simplesmente cedendo e criando um abismo. O prefeito de Niceme, Massimiliano Conte, está desde domingo tentando coordenar a evacuação e ele não escondeu a gravidade da situação. Em entrevista, ele afirmou, e olha, vou usar as palavras exatas dele aqui, que eles têm uma frente de deslizamento com pelo menos 4 quilômetros e cada vez mais ampla. Cada vez mais ampla, gente. Isso significa que enquanto estamos aqui conversando, o deslizamento continua avançando em direção ao centro da cidade. As imagens de drone que foram divulgadas são de partir o coração. Você vê prédios inteiros literalmente partidos ao meio, suspensos na beira do precipício. Tem um carro cuja frente está no ar, com as rodas suspensas sobre o abismo. É aquele tipo de cena que parece edição de filme, mas é real, está acontecendo agora. Por volta das 10 horas da manhã de segunda-feira, dia 26 de janeiro, o Departamento de Defesa Civil da Itália confirmou a evacuação de centenas de famílias. Aproximadamente 1.500 pessoas tiveram que deixar tudo para trás. Bairros inteiros foram esvaziados. E aqui está algo que preciso destacar. Diferente de muitos desastres naturais que vemos nas notícias, não houve perda de vidas.
0 fatalidades. Isso aconteceu porque as autoridades agiram rapidamente e a população seguiu as orientações de evacuação. Mas vou ser honesto com você. A situação para quem foi evacuado é extremamente difícil. Li relatos de moradores e tem histórias que realmente tocam. Francesco Blanco, um motorista de caminhão, contou que comprou a casa dele há apenas 1 ano, com financiamento bancário. E hoje ele não tem ideia do que vai acontecer porque a casa está na zona atingida pelo deslizamento. Ele está morando temporariamente na casa de parentes. Outro morador, Francesco Ianni, disse que no domingo recolheu rapidamente as crianças e alguns móveis, e agora precisa esperar, mas que a situação é muito séria. E olha, tem um detalhe que deixou muitos moradores revoltados. Francesco Zarba, outro evacuado, reclamou que disseram para ele sair mesmo sem ter nada desmoronando dentro ou embaixo da casa dele naquele momento. E ele fez uma crítica pesada. Disse que tiveram o primeiro deslizamento de terra há 30 anos e ninguém fez nada para prevenir ou resolver o problema. Isso é verdade, vou te contar. Os registros históricos mostram que Nicemi já sofreu com deslizamentos antes. Há 29 anos, em 1997, um deslizamento similar atingiu a região, destruiu dezenas de prédios e forçou 117 famílias a se relocarem. Mas tem mais. Documentos históricos descrevem um evento de deslizamento que afetou bairros da cidade já em 1790. Isso mesmo, há 236 anos. Ou seja, essa não é uma situação nova ou inesperada. O terreno de Nicemi é geologicamente instável há séculos. O que mudou agora? Bom, o ciclone Harry foi o gatilho imediato, mas os especialistas estão apontando algo preocupante. As chuvas recentes não foram nem de longe tão extremas quanto eventos anteriores, segundo análises meteorológicas. Isso indica que existe uma instabilidade profunda e de longo prazo no terreno. É como se o solo estivesse em um ponto crítico há muito tempo, e qualquer chuva mais forte seria suficiente para desencadear o colapso. O governador da Sicília, Renato Schifani, estimou que os danos causados pelo ciclone Harry em toda a ilha já chegaram a 1,5 bilhão de euros. Isso é aproximadamente 9 bilhões e 400 milhões de reais na conversão atual. E ele alertou que esse valor pode facilmente dobrar conforme os levantamentos continuam. Só o setor de turismo e hotelaria, que é prioritário para a economia siciliana, foi colocado de joelhos por esse evento. Na segunda-feira, dia 26, o governo italiano da primeira-ministra Giorgia Meloni agiu rapidamente e declarou estado de emergência para 3 regiões do sul do país: Sicília, Sardenha e Calábria. Durante uma reunião de gabinete, foi decidido alocar 100 milhões de euros, cerca de 626 milhões de reais, para as primeiras intervenções urgentes. Esse dinheiro vai cobrir remoção de destroços, restauração de serviços essenciais e assistência imediata aos moradores afetados.